Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é o segundo vídeo, planeje seus estudos, planeje sua vida. E hoje a gente vai falar de planejamento diário. Antes de começar, recapitulando o vídeo anterior, a gente começou a falar sobre organização, falamos sobre organização versus planejamento. Então, se você ainda não assistiu, é um vídeo importante você assistir. Então, para começar a falar sobre organize o seu dia, como é que você pode organizar o seu dia, nós vamos ter duas partes, uma parte teórica e uma parte prática focada em estudos. A primeira coisa que eu gosto de usar para planejar meu dia a dia é o Habit Tracker. Ele é um painel, vou ver se eu consigo deixar uma foto aqui do Habit Tracker, que você rastreia os seus hábitos. Aí pode ser de uma semana só ou pode ser do mês, geralmente é do mês. No planner que eu fiz, ele é mensal. E aí você marca, aí tem vários, você coloca lá um título, por exemplo, estudos. Aí eu vou ver, eu estudei hoje, aí no dia de hoje, marcar aquele hábito. Tem várias formas de fazer habit tracker, dá pra você mesmo fazer no papel, e é uma forma de você ver, eu gosto de ver de um plano mensal, o quão você conseguiu manter, o quanto você conseguiu manter aquele hábito nesse mês, se foi um mês bom, se foi um mês ruim, e em geral, o que eu percebo assim, né, de já quarto mês, abril desse ano, rastreando os hábitos, é que tem mês que vai ser muito fácil manter um hábito, e não necessariamente você vai se repetir no outro mês. E às vezes você vai conseguir equilibrar os pratinhos e vai ficar tudo meio mais ou menos. Ou então a sua prioridade se torna outra. Por exemplo, nas férias eu li muitos livros. Então é óbvio que nas férias era muito mais fácil marcar check nas leituras. Enquanto agora é muito mais fácil marcar check, feito nos estudos, porque eu tô estudando, eu tô lendo todo dia tem alguma coisa pra revisar e eu me comprometi a estudar todo dia esse semestre, porque o resultado não foi bom, de não ter estudado todos os dias nos outros semestres. Então, é mais pra você ver, tipo, isso tá funcionando dentro da minha rotina? Isso aqui é realmente uma prioridade? E aí eu aconselho que sejam poucos os hábitos que vocês querem realmente rastrear e se esforçar pra manter, porque dentro de um dia a dia de estudo, trabalho, tarefa de casa, conciliar vida social, tempo com a família, é muito difícil manter hábitos, é muito difícil conciliar tudo que você precisa fazer, porque nunca é só acordar mais cedo, é dormir mais cedo, é ter uma alimentação equilibrada. Aí para ter uma alimentação equilibrada, você tem que organizar a sua alimentação. Então você tem que parar para pensar em tudo isso, não é só marcar no papel, eu fiz. É saber que você vai precisar tirar tempo para organizar toda a sua vida, encaixar isso dentro do seu planejamento para que isso possa ser feito. A segunda coisa é planejar na noite anterior ou planejar de manhã sem falta. E aí vai ficar muito a critério de se você é uma pessoa ansiosa ou não. Geralmente, quando eu planejo de noite, tem alguma pendência, alguma urgência dos estudos, eu geralmente tenho dificuldade para dormir. Ou então, se eu tenho muita coisa para fazer no outro dia, ou uma coisa que eu tô muito animada para fazer, não funciona para mim, porque eu não vou dormir de noite. Então, a melhor coisa a se fazer, e o que eu geralmente faço é planejar no dia de manhã. Mas funciona planejar de noite, depende do quão cansado você tá. Geralmente, quando eu tô seguindo a rotina certinha, eu acordo 4h30, vou dormir 9, 9h30. Então, quando chega 9h30 da noite, eu tô exausta. Eu já estudei, eu já fiz exercício, eu já estudei outro idioma, já fiz aula, já fui pra estágio, já fiz coisas em casa. Então, eu tô tão cansada que eu vou dormir de qualquer jeito. Mas aí eu vejo o dia, por exemplo, essa semana que passou, hoje é domingo. Eu tinha prova na sexta que foi adiada. No primeiro dia, eu praticamente não dormi de noite, porque eu resolvi planejar de noite. Aí, domingo passado, eu planejei meu mês, começou abril. Nessa de planejar um mês, eu falei assim, eu vou abrir o plano de aula pra ver que dia que a professora colocou a prova, que eu sei que esse mês eu já marco na visão mensal do planner. Gente, pra quê? Pra quê? Não dormi de noite. Em compensação, na segunda-feira eu cheguei em casa, 5h30 da tarde, eu tava deitada dormindo já. E dormi até outro dia, porque eu tava exausta. Então, assim, isso é uma coisa a se levar em conta. Você vai ficar muito ansioso? Planeja na manhã seguinte. Você vai procrastinar na manhã seguinte? Planeja de noite. O que for melhor pra sua rotina. E sim, mesmo que você planeje a semana toda, você precisa planejar, porque os compromissos, eles surgem ao longo da semana. Ao longo da semana você descobre quais novos tópicos você vai precisar estudar. Ao longo da semana uma prova é adiada, uma prova é marcada. Então todo dia vai ter uma nova coisa pra você encaixar ali dentro e pra você pensar, o que eu preciso fazer amanhã? Eu planejo no planner, eu vou falar de planejamento semanal num vídeo mais à frente, mas eu gosto de planejar no planner e o dia a dia eu planejo no papel. Eu até tenho lá a visão semanal, então eu organizo as pendências, as urgências e boto os hábitos, principalmente os hábitos estão ali que é pra me incentivar a querer marcar, eu vou fazer de qualquer forma. No papel, assim, eu tenho meu planejamento diário. Vou mostrar pra vocês aqui, por exemplo, este.
É o mesmo caderno que eu uso. E aí, tipo, tem devocional, higiene, que é pra eu lembrar de fazer skincare, estudos, organizar a cozinha, arrumar, sair, faculdade, almoço, estágio e aula de alemão. Esse foi um dia que o planejamento tava bem básico, mas é uma forma de te ajudar a lembrar o que você tem pra fazer no dia, e aí o que for surgindo, você vai encaixando nos horários que sobrarem, porque as coisas surgem ao longo do dia também. O terceiro tópico é como planejar o outro dia, seja na noite anterior, seja no dia de manhã. Em primeiro lugar, se você não tem o costume de planejar e caiu nesse vídeo de paraquedas querendo aprender como planejar seu dia, ou também se você já tem uma experiência, coloca tudo no papel, faz uma listona. Por exemplo, essa daqui é uma lista de estudos, ó. Tem tudo que eu precisava estudar. Foi um dia que teve ponto facultativo, eu consegui botar muita coisa dos estudos em dia. Então, põe tudo que você precisa fazer no papel. Organiza, tira da sua cabeça, porque na cabeça você esquece, amor. Às vezes, dentro do seu caderno da matéria, você vai esquecer. Então, pega, tira de lá também e coloca numa lista, no lugar onde você vai olhar sempre. Aí você tem uma listona, você colocou seus pensamentos no papel, tudo que você pensou. Nossa, eu preciso pagar o cartão essa semana. Nossa, eu tenho que ir no dentista, eu preciso marcar. Nossa, eu tenho que estudar tal matéria porque tal dia tem prova. Nossa, eu preciso revisar todos os dias. Nossa, eu preciso fazer a unha, eu preciso de um tempo pra me cuidar, eu preciso de um tempo... Tudo você vai botar no papel, tudo. Que aí a sua mente vai ficar livre, entendeu? E você vai conseguir ter uma noção do que é aquilo ali, do que é, o que são as suas tarefas, as suas pendências. A partir daí, 4.1 vai ser organize por ordem de prioridade. Aí você vai pensar, tá bom, eu preciso ir no dentista, eu preciso fazer a unha, eu preciso estudar a matéria para a prova. Hoje, o que é mais urgente? Não, eu podia dividir a matéria da prova, estudar um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco no dia anterior, e aí no dia eu só reviso. Então, eu posso organizar isso de uma forma, eu vou horizontalizar os estudos na minha rotina, de forma que eles fiquem um pouquinho todo dia, mas que não tomem meu dia todo, ok? Então, eu vou ter tempo para estudar e vai sobrar algum tempo. Eu vou fazer a minha unha ou eu vou ligar pro dentista. Não, eu consigo fazer a minha unha em 20 minutos, meia hora, e eu posso ligar pro dentista enquanto ela estiver secando, que depois eu faço outra tarefa. Entende que a partir daí você consegue organizar, tipo, essas três, dentre todas as tarefas que você tinha, eram suas prioridades. A partir daí você vai elencar o que é mais importante, e às vezes as coisas vão ter importâncias iguais, e você vai ser obrigado a dividir seu tempo entre elas. Nisso você vai encaixando dentro do tempo que você tem na sua rotina. Mano, mas em que horário eu encaixo essas pendências? Isso também é assunto de outro vídeo, mas eu vou adiantar pra você que você precisa saber quais são as suas tarefas que tem horário fixo, que são obrigatórias, e quais são as suas tarefas que são flexíveis. Eu faço faculdade presencial e estágio presencial. As tarefas que mais tomam tempo na minha rotina são essas: ir pra faculdade, depois ir pro estágio. Eu passo o dia inteiro na rua em função disso. Eu geralmente, às vezes, tomava café, almoço na rua, faço lanche da tarde na rua, tudo isso em função do estágio da faculdade, porque são tarefas que eu preciso estar lá todos os dias naquele horário. Então eu sei que eu não posso botar pra ligar pro dentista 8 horas da manhã, que é um horário que eu tenho que estar na aula. Eu também não posso botar 7h30, porque é um horário que eu tenho que estar me arrumando ou no caminho pra faculdade, entende? Então, a partir dessa noção do que é a sua rotina, é aí que vai... A organização vai te ajudar a planejar, por isso são coisas diferentes. Porque se você for desorganizado, você não vai ter planejamento. Se você colocar as tarefas flexíveis e que não tem horário dentro do seu horário de tarefas que são rígidas, que estão ali todo dia, você vai ter uma batida de horários, não vai conseguir fazer, e não adianta ser planejado assim e ser desorganizado. Por isso aquela diferença que a gente apontou no primeiro vídeo. E o 4.2 é, você vai precisar abrir mão de alguma coisa. Por exemplo, eu gosto de fazer exercício físico, de leitura, de estudo, são hábitos que eu tenho no meu rastreador de hábitos, né, o Habit Tracker são esses, mas a leitura tem ficado de lado, porque eu não tenho tanto tempo disponível, e o tempo que eu tenho priorizado cuidar da minha saúde, tanto alimentação como exercício físico. Esse ano tá indo, tá? E estudar. Então, qualquer tempinho aberto que surge, eu estudo. E eram tempos onde eu lia, qualquer tempinho aberto eu lia. Só que eu tenho muita leitura da faculdade pra fazer. Isso aqui, ó, essa coisa aqui humilde, é o que eu tenho que ler até o final da faculdade, vai de MECOM, que são as leis. Ali do lado tem um manual de direito civil que eu tenho que estudar pro estágio, manual de processo civil, que eu estudo pro estágio e estudo pra aulas da faculdade também. Então, eu tenho um volume muito maior de uma coisa que está mais importante nesse momento. Então, agora, enquanto eu tô estudando, que eu tenho 2 compromissos fixos que me tomam o dia inteiro, o estudo tá acima da leitura, mesmo que leitura seja uma forma de estudo, porque o assunto da leitura tá inferior ao assunto dos estudos, entende?
E agora eu estou tendo que abrir mão da leitura, que é um hábito que eu amo, que eu tenho desde criança, e eu leio com muita facilidade. E aí eu tenho que ter consciência de que é exatamente por isso que, às vezes, no meu rastreador de hábitos, eu vou ter estudado todos os dias, ou 5 dias por semana, que é a meta, estudar pelo menos 5 dias. E quando eu olhar o de leitura, às vezes vai ter um dia só na semana que eu li. Isso é um problema? Não, porque eu sei exatamente quais são as minhas prioridades. Eu sei que durante um semestre letivo, a minha prioridade é dar conta de revisar todos os dias, de estudar para as provas e fazer os trabalhos. Para isso, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Entende? Senão você fica louco, você precisa dormir, você precisa descansar, entendeu? Eu podia até ler no meu tempo de descanso, mas aí eu não ia estar descansando. Não adianta também querer ler por obrigação, querer ler com a cabeça cheia. Óbvio, se você conseguir organizar para colocar isso na rotina, é ótimo. Mas também não dá para você ficar tentando se colocar doente para dar conta de tudo, sendo que você não vai dar. Então, assim, entendam, não importa o quanto você gosta de uma atividade, às vezes você vai ter que abrir mão dela para que a sua rotina funcione e a sua prioridade seja alcançada. Na parte 5, agora nós vamos falar de prática, como você pode colocar isso na prática nos seus estudos. Nessa parte, né, nesse tópico 5 do nosso vídeo, focado em estudos, a gente vai fazer a mesma lógica de planejar o dia, só que de forma diferente. Você vai fazer uma listona com tudo que você precisa fazer. É bom que você consiga construir essa lista ao longo da semana, enquanto você vai tendo aulas e as demandas de estudo vão surgindo. E aí agora, depois que você definir suas metas de estudo de forma específica, não adianta falar assim, nossa, eu preciso estudar processo civil. Não, você precisa estudar competência, você precisa estudar os princípios gerais do processo, você precisa estudar procedimento ordinário, assim, entendeu? E aí você não vai só estudar procedimento ordinário, você vai ler o capítulo tal da tal doutrina, você vai fazer tantas questões, você vai fazer antes dessa matéria, você vai fazer um fichamento, você vai fazer um resumo. O método de estudo funcionar para você, mas tem que ser mais específico, porque senão você vai olhar e falar, tá. Aí você chega, dá uma olhada assim no papel e fala, ah, já estudei. Isso não vai funcionar. Então, seja específico. É o primeiro ponto aqui desses 5. O 5.1 é, seja muito específico nas metas que você está definindo para os seus estudos. Depois que você tiver essa lista, você vai olhar quanto tempo você tem disponível. E aí você vai olhar, pelo amor de Deus, no panorama semanal, porque senão você endoida. Eu tenho 1 hora durante a minha manhã, 1h30 durante a minha manhã, eu tenho 2 horas por dia para estudar. Quanto tempo eu consigo estudar focada? Ah, eu consigo estudar 1h30. 1 hora. Então, se você tem 2 horas, você vai fazer 2 blocos de 1 hora, vai fazer um intervalo, então você vai fazer 2 horas direto com pequenos intervalos para beber água, para dar uma respirada, para ir ao banheiro. E evita mexer no telefone, porque senão você vai perder a concentração. Dica de amiga aqui. Em 2 horas eu consigo estudar processo civil, eu consigo estudar um tópico que eu vou ler, resumir, ou fazer uma ficha, ou enfim, flashcard, e vou conseguir fazer umas questões. Em 1 hora eu faço isso e reviso os flashcards do dia. Então essas são as suas metas de estudo para um dia. Amanhã eu vou cumprir a minha outra pendência, que é revisar a matéria de penal que eu vou ter nesse dia. Então amanhã eu vou fazer a leitura da lei seca, vou revisar os flashcards que eu fiz durante a aula, vou fazer uma ficha resumindo tudo que eu aprendi de forma escrita para fixar. Ponto. Aí você tá vendo que as tarefas que você tinha lá naquela listona, elas vão tomando forma ao longo da sua semana dentro do tempo que você tem disponível. Então, 5.3. Seja extremamente realista. Não dá pra você achar que você vai conseguir fazer tudo, que você vai dar conta de estudar tudo no mesmo dia. Você vai se frustrar e vai acabar não querendo fazer. Então, hoje, eu só revisar penal leva 1 hora inteira. Ou até 2. Então, eu não vou colocar outra coisa junto com isso. O foco vai ser fazer essa revisão para que seja um estudo bem feito. Porque não adianta também você estudar e não ter resultado nenhum. Você tem que estudar para ter resultado. Então, assim, escolhe o horário que você rende mais, coloca uma tarefa específica e aí você foca naquela tarefa específica que é a sua prioridade naquele dia, de acordo com a sua dificuldade. Assim, tópico 6 do nosso vídeo. Fechamos os 5, 5.1, 5.2, 5.3. Tópico 6. Coloca esses horários no papel. Meus horários fixos são esses, meus horários livres são esses. Coloca isso no papel e faz um cronograma. Tem vídeo aqui no canal de como montar um cronograma. E você precisa colocar isso no papel e entender como a sua rotina funciona. Porque se você não entender como a sua rotina funciona, você vai ficar perdido aí, a rotina vai acontecer e você vai ver ela acontecer ao invés de fazer ela acontecer. E isso é um grande problema, porque a gente tá vendo a vida acontecer ao invés de vivê-la, sabe? Você, planejou seu dia,
fez, cumpriu, algumas coisas não deu, porque você vai testar, então você vai acertar e vai errar, é assim que se aprende. No final do dia, ou no outro dia de manhã, assim que você for fazer o planejamento do próximo dia, você vai repassar. Eu consegui fazer tudo? O que não deu? Foi porque eu procrastinei? Foi porque eu fiquei no telefone? Ou foi porque eu não fui realista com as minhas metas? Ou foi porque hoje eu tava mais cansada? Então, assim, repassa e reorganiza. Hoje não deu pra estudar tudo de penal, então amanhã eu vou tirar meia horinha do meu tempo de estudos pra fazer isso. Ou então eu vou fazer isso no sábado, pra não atrapalhar o estudo do resto da semana. Não, hoje não deu pra fazer exercício físico, porque eu tava cansada, meu corpo tava dolorido, parecia que eu ia ficar doente, então tudo bem. Amanhã, se eu estiver bem, eu faço. Sejam muito realistas e reorganizem. Esse é o básico pro dia a dia, pro dia funcionar. Seu vídeo, espero que tenha ajudado vocês, que tenha esclarecido um pouco e que ajude vocês a levar o dia a dia assim de forma mais leve, mas também de forma intencional. Não é só sair por aí fazendo e no final não chegar a lugar nenhum. Tenham um objetivo e sigam esse objetivo. Era isso. Um beijo. Te vejo no próximo vídeo.